Então, pessoal, começando aqui, o que vai ser uma integral indefinida e o que vai ser uma integral definida? A gente vai começar, então, com a integral indefinida primeiro. Aí eu vou definir para vocês o que é uma integral indefinida, qual que é o conceito dela. A ideia é o seguinte, uma função f esse f aqui maiúsculo, tá? De propósito. Vou diferenciar o f maiúsculo do f minúsculo. Então, uma função f é uma integral indefinida de f minúsculo Ó, esse f aqui é maiúsculo, esse aqui é minúsculo mesmo de propósito, não foi erro. Tem um intervalo e se a derivada da f maiúscula for igual a f minúscula para todo x pertencente a e. Pertencente a e. Vamos utilizar a seguinte notação. Notação, você pode escrever isso aqui como sendo, esse símbolo que eu vou escrever aqui, pessoal, esse símbolo que parece um S esticado, é o símbolo de integral. Então, a integral de uma função f de x em relação a x vai ser uma função f de x maiúscula mais c. Na verdade, percebam só, pela definição de integral indefinida, essa função maiúscula ela vai ser uma integral indefinida da função minúscula se você pegar, por exemplo, derivar a função maiúscula e encontrar, no caso, essa função minúscula aqui. Calma que depois eu vou explicar isso com calma. Parece difícil, mas não é não. Ó, esse símbolo aqui, então, pessoal, é o símbolo de integral, significa integral. Eu vou utilizar uma linguagem que vocês utilizam na informática ou na computação. A linguagem operador. Então, esse símbolo aqui, na verdade, é um operador. Ele está falando assim, ó, calcule a integral dessa expressão aqui. Então, o símbolo que fala para você calcular a integral é esse símbolo aqui. Tá? É um símbolo que manda você calcular a integral da função que está na frente. Beleza? Tranquilo? Eu vou começar a fazer com vocês alguns exemplos. Aí com os exemplos ficou muito fáceis. Vamos pegar um primeiro exemplo. Calcule a integral integral indefinida por enquanto das seguintes funções. Vamos pegar o caso mais elementar possível, que é esse caso aqui. Integral de 2x em relação a x. Você só tem que se preocupar, pessoal, nesse momento, com a função que é essa função aqui. Você tem que fazer uma pergunta. Quando você fala de integral, é como se fosse o contrário da derivada. Você tem que perguntar qual função que eu derivo que dá essa função que está aqui dentro. Se eu conseguir achar a função que eu derivo que dá essa função que está aqui, essa função que eu estou procurando vai ser a integral de 2x. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, queria que vocês pensassem um pouco, tá? E me respondessem depois. Qual é a função que você deriva que dá 2x? Vocês deram uma olhada na matéria de derivada, vocês vão conseguir me responder com um pouco de dificuldade, mas vão conseguir. Pô, Camilo, direto, nem teve dificuldade. Nem acabei de falar, já me respondeu. Mas tá perfeito, Camilo, tá certinho, é isso mesmo. A função que você deriva que dá 2x, está correto, é o x ao quadrado. Então, a integral de x ao quadrado é 2x. Só que aqui você vai colocar um c. Esse c aqui, gente, é uma constante qualquer, é um número qualquer. É uma constante real. Significa um número real.
Por que você tem que colocar sempre essa constante c? Pelo seguinte, a derivada de qualquer número, gente, quanto que é? Qualquer número. A derivada de qualquer número, quanto que é? Exemplo, a derivada do número 5. Alguém lembra? Zero. Ok. Então, por isso que eu coloco esse c aqui. Por quê? Lembra que, no caso, a integral é o contrário da derivada. Se você pegar essa função que está aqui, ó, pode fazer como sendo um teste. Um teste para comprovar que o que você fez está correto. Se eu calcular a derivada em relação a x, de x ao quadrado mais um c, onde c é um número qualquer, novamente vou utilizar a linguagem de computação. Isso aqui, gente, lembra, esse dx aqui, muito embora não tenha trabalhado com vocês, é o operador derivada, uma notação que eu não usei. Mas, basicamente, o que o operador derivada faz, ele manda você calcular a derivada da expressão que tiver na frente. É isso. Aí, vamos lá. Se eu calcular a derivada de x ao quadrado, lembra, desce o 2 e subtrai uma unidade. Se eu calcular a derivada de qualquer número real, é zero. Consequentemente, percebam que essa expressão e essa aqui são iguais. Logo, a integral de 2x é x ao quadrado mais a constante c. A derivada de x ao quadrado mais a constante c é igual a 2x. Daí que, assim, você olhando por uma certa perspectiva, você percebe que a derivada e a integral é como se fosse uma o contrário da outra. Essa primeira ideia, pessoal, tá legal? Conseguiram entender isso aqui? Sim? Ok, eu vou passar para vocês, então, um caso que às vezes é complicado você ver de cabeça assim quem que é, mas tem uma formulazinha que resolve bem isso para a gente. E essa formulazinha, basicamente, é a única com a qual a gente vai trabalhar. Ela não é a única que existe, longe disso, mas é a única com a qual a gente vai trabalhar, que é a regra da potência. A regra da potência para integrais é a seguinte, quer ver? Seja n um número racional e considere a função f de x igual a x elevado a n. Quer dizer o seguinte, que a nossa função é um f de x igual a x elevado a n, onde n é qualquer número racional. 1, 2, 3, né, os negativos e as frações. Então, vale o seguinte. Então, a integral de x elevado a n em relação a x, que é a integral daquela função aí, vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c. Parece difícil, mas não é. É só você pegar e seguir literalmente o que está aqui. Se você seguir literalmente o que está aqui, não vai ter problema nenhum. Então, vamos lá, gente. A ideia aqui, vamos pegar um exemplo. Pode ser aquele exemplo anterior. Exemplo, calcule as seguintes integrais indefinidas. Vamos lá então, pessoal. Quais serão as integrais indefinidas que eu vou passar para vocês? Vamos pegar aquele primeiro exemplo que eu passei. Integral de 2x dx. Eu já sei que dá x ao quadrado, mas eu quero mostrar que essa fórmula aqui funciona. Se você olhar com um pouco de calma, pessoal, quem faz a vez
quem faz a vez do x, quem faz a vez do n nessa conta aqui? Lembra, o n sempre é o expoente do x. Aí eu pergunto a vocês, nesse caso, quem que é o nosso n aqui? 1, né? Perfeito. O nosso n vale 1. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso n está valendo 1. Aí, pessoal, para você calcular essa integral aqui é muito simples. Ó, 2 fica x. Como é, ó, é n mais 1, então fica 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Sempre é um que você soma. Aqui no caso é o n, aqui no caso é o n, mais a constante c. Aí teremos ó, 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Perceberam aqui? Ó, 2 vezes x ao quadrado sobre 2, mais a constante c. Cancela agora esse 2 com esse, vai sobrar quem? Só o x ao quadrado, que é exatamente o que nós tínhamos lá. Então, essa fórmula aí, pessoal, ela ajuda muito, porque qualquer conta que você queira fazer, você acaba tendo o quê? Um algoritmo para fazer. Então, essa fórmula aqui, ela te dá um algoritmo para calcular, no caso, as integrais, nesses casos mais simples assim. Vamos pegar um outro caso? Olha só. Letra B, quer ver? Se eu tivesse um x ao quadrado, mais um x e mais um 3. Nesse caso, vale o seguinte, pessoal, que a integral da soma é a soma das integrais. Trocando em miúdos, é só você calcular a integral de cada elemento em seu momento. Tá? Você calcula a integral de cada um em seu momento. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, o nosso n está valendo 2. Né? Aqui é 2. Aí eu pergunto a vocês, se aqui é 2, quem é que vai ser integral? Vai ser 2 o quê? Mais 1 sobre 2 mais 1. Porque nesse caso aqui o nosso n vale 2. Depois que você tiver destreza, você pode pegar e fazer direto, sem ter que fazer isso aqui mais pausadamente. Pode pegar e colocar diretamente o valor. Agora o x, ó. Quem é o expoente do x mesmo? É 1. Então fica 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Eu não comentei com vocês ainda quando tem um número. Pessoal, quando você tem, por exemplo, presta atenção, a derivada de 3x, lembra a derivada? A derivada do 3x seria só o 3. A derivada do 4x seria só o 4. Eu quero concluir com vocês, então, lembra que a integral é o contrário. Então, se a derivada de 3x é 3, quem vai ser a integral de 3? (3x), correto. Mais a constante c. Então, sempre que você tiver um número sozinho, a integral é só você acrescentar a letra naquele número, mais nada. Acrescentou a letra, a conta está feita. Não tem mais nada que fazer. Tá? O que dá para fazer aqui ainda agora é só juntar os termos. Ó. 2 mais 1, 3. Sobre 3. Mais 1 mais 1, 2. Sobre 2. Mais 3x mais a constante c. Está aqui calculada a integral. Legal, pessoal? Estão conseguindo acompanhar isso aqui, todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez? Tá indo. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo, então. Isso aqui é... Ó, lembre que a palavrinha algoritmo, você utiliza o algoritmo. Qual que é o algoritmo? É esse aqui. Lembra que algoritmo é o quê? Uma sequência lógica para resolver algum tipo de problema. O meu problema aqui é calcular essa integral. A sequência lógica para resolver essa integral é somar, no caso, somar uma unidade ao expoente e o valor que der repetir embaixo. Pronto, algoritmo. Você tem a sequência lógica para resolver as integrais, pelo menos essas mais simples assim.
Vamos pegar mais um exemplo então, quer ver? Vou colocar como sendo letra C. Vamos colocar aqui um x ao cubo, colocar 3x ao cubo, 4x ao quadrado, menos 7x, mais 8. Aí eu queria a atenção de vocês aqui, gente. Se você analisar, quem vai ser o expoente aqui dessa primeira conta aqui? O 3. Então, quem é que vai ser a integral, pessoal? Esse 3 repete. Quem é que vai ser a integral? Vai ficar o quê? Lembra que o algoritmo é só você pegar e somar uma unidade. Isso. 3x à quarta sobre 4. Acabou. A outra segue o mesmo modelo. Fica, ó, o expoente aqui é 2. Então, fica 2 mais 1 vai dar 3 sobre 3. Deixa, deu uma travadinha. Isso, agora foi. Menos 7, ó. O expoente aqui desse x aqui é 1. Então, fica ao quadrado sobre 2. Mais 8x e mais a constante c. Deixa que ele está indo devagar, mas ele está indo, pessoal. Isso. Entender a ideia inicial do que como uma integral indefinida, pessoal, é isso. Entendendo essa ideia, eu não vou complicar nada além disso, tá? É o que eu vou trabalhar com vocês, é essa parte mais básica mesmo, tá certo? Eu vou passar para vocês agora o que é integral definida. A integral indefinida é quando você tem essa letra C aqui. A integral indefinida é quando você acaba atribuindo um valor, né, um número a essa integral, que eu vou explicar o que número que é esse e o que ele significa. Vamos lá, então. Pessoal, integral indefinida, então. Rapidinho, integral definida agora. Qual é a historinha aqui, então, pessoal? Na integral definida, é o que eu falei, vocês vão atribuir um número para ela. Que basicamente é o seguinte, deixa eu explicar a partir de um desenho, que o desenho ajuda a fixar melhor o conteúdo. Suponha que você tem aqui um plano cartesiano. E nesse plano cartesiano aqui que eu tenho um gráfico de uma função, por exemplo, essa função aqui. Começa aqui e termina aqui. Vamos supor que essa função, que o primeiro valor aqui do x associado a ela, seja um valor a qualquer, né? Como eu peguei uma função geral, suponha que seja a. E o último valor aqui seja, no caso, um b. Você pode perceber aqui, pessoal, que eu tenho essa área que fica entre o eixo x e o gráfico da função. Vou chamar essa área aqui de área A. Tá? O que você pode calcular, usando a integral definida, é esse valor dessa área aí, seja qual for a função, desde que ela esteja acima, né, esteja sobre o eixo x. Na prática é o seguinte, essa área ela vai ser igual à integral de A até B, que eu vou explicar o que é a tal da integral definida, da função f de x dx, onde nesse caso aqui a função gera esse gráfico aqui. Tá? Aí eu vou explicar para vocês como é que você calcula esse valor. E esse valor aqui é calculado por uma ferramenta fortíssima chamada teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Eu vou enunciar para vocês isso aqui para vocês saberem como é que funciona.
seja f de x uma integral indefinida da função f de x minúscula. Então, vai valer o seguinte, ó, a integral, pessoal, isso aqui é muito legal. A integral de a até b desse f de x minúscula em relação a x vai ser o f de b menos o f de a. O que significa isso? Vou explicar, não tem dúvida. Olha só. Exemplo. Calcule as seguintes integrais definidas. Então, a integral definida é aquela que você tem esse primeiro valor e esse segundo valor, e você vai trabalhar isso aqui e vai te dar um número. Vou calcular a letra A, pessoal, aquela conta mais básica que nós fizemos. Calcular a integral definida de 0 até 2 de 2x dx. Eu queria que vocês pensassem nisso aqui como se fosse um algoritmo, porque na verdade é. Lembra o seguinte, para você calcular a integral definida, você tem que ter uma integral indefinida primeiro. Esse f de b menos f de a é pegar esse valor aqui e substituir aqui, na função f, que é a integral indefinida, depois substituir o a aqui também na mesma função e subtrair um valor pelo outro. Quer ver? Eu pergunto a vocês, isso aqui vocês já responderam, mas vou perguntar de novo. Quem é a integral de x ao quadrado, pessoal? Desculpa, falei. Quem é a integral de 2x? É x ao quadrado. Na integral definida, você pode ignorar a constante c, não precisa colocar, não. Então, a integral de 2x é x ao quadrado. Aqui eu vou querer calcular essa integral de 0 até 2. Vocês que são pessoas inteligentes, vão me dizer o seguinte. Como é que eu vou usar agora? O que eu tenho que fazer, pessoal, nesse caso aqui? Vou fazer duas perguntas. Quem quiser abrir o microfone e falar, pode abrir e falar. Quem é a função f maiúscula aqui nessa situação aqui? Quem é a f maiúscula? Quem é, pessoal, a função f maiúscula nesse caso aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, a f maiúscula, pessoal, é a integral. Então, nesse caso aqui, a f maiúscula é a integral, que é quem? É o x ao quadrado. Essa aqui que é a função f maiúscula. O que o teorema fundamental do cálculo fala que a gente pode fazer para calcular o valor da integral definida é pegar, no caso, a integral indefinida, que é essa que nós temos aqui, que eu acabei de calcular. Tá difícil. Novamente, o que o teorema fundamental do cálculo fala que é o seguinte, que eu posso pegar essa função que está aqui, que no caso é a f maiúscula, e no lugar do x colocar quem primeiramente? O 2, então ficaria o f de 2 menos o f de 0. Tá? Aí percebam só, ficaria o seguinte, pessoal. Ficaria, no caso, 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 0 vai dar 4 mesmo. Filé aí, tranquilo, pessoal, todo mundo?
Ok. Vou fazer com vocês, então, outro exemplo. Vou prestar atenção. Outro exemplo aqui é o seguinte. A gente vai calcular a integral definida. Vamos colocar de 1 até 2. Vamos colocar aqui de x ao quadrado mais 4x mais 3 dx. Então, se vocês entenderem o que eu tenho que fazer, pessoal, eu vou perguntar qual que é a primeira coisa que eu faço para calcular a integral definida. É calcular a integral indefinida. Então, vamos lá, vamos fazer aqui juntos. Quem vai ser a integral indefinida, pessoal, de x ao quadrado? Quem quiser abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade. A integral indefinida de x ao quadrado é? Bom, gente, vamos lá. Anima aí. Quem é o expoente aqui? 2, não é isso? Então fica x o quê? 2 mais 1, 3 sobre 3. Certo? Depois, o outro valor é 4x. Quem é o expoente aqui? 1. 1 mais 1, 2 sobre 2. Por fim, aqui é 3. Integral de 3 é 3x. Aí dá para simplificar o 4 com 2 aqui, que dá 2 mesmo. Certo? Aí temos o seguinte, pessoal. Vai ficar assim, x ao cubo sobre 3 mais 2x ao quadrado mais 3x. E essa integral aqui, ela vai de 1 até 2. Agora eu vou substituir. Nesse caso aqui, a nossa função é f maiúscula. Essa função aqui é a integral indefinida. O que a gente vai fazer aqui é calcular o f de 2, que é o primeiro valor aqui em cima, menos o f de 1, que é o segundo valor que está aqui embaixo. Então, vai ser o nosso trabalho de agora. Vamos fazer com bastante calma, hein? Ó. Vai ficar o quê? 2 ao cubo sobre 3. No lugar do x, coloquei 2. Tem que colocar o 2 em todos eles. Depois também colocar o número 1 em todos eles. Então, dá 2 ao cubo sobre 3. 2 vezes 2 ao quadrado. Mais 3 vezes 2. Quer dizer, no lugar desse x, desse aqui e desse aqui, eu coloquei o número 2. Menos, pelo teorema fundamental do cálculo, aparece um menos aqui. Ó, 1 ao cubo sobre 3, 1 ao quadrado e 3 vezes 1. 2 ao cubo é 8. Aí vou fazer as continhas. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 volta a ser 8. E aqui dá um 6. Ó, aqui fica, no caso, 1 ao cubo é 1. Então, vai dar 1 terço. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 dá 2, fica menos 2. E aqui menos 3. Aí, pessoal, essa continha aqui agora, para você finalizar, você pede ajuda ao Cássio. O Cássio é a calculadora Cássio. Aí coloca 8 dividido por 3, mais 8, mais 6, menos 1 dividido por 3, menos 2, menos 3. Colocar em fração, dá 34 sobre 3, que é equivalente, se quiser colocar em número decimal, a isso aqui. Vamos fazer mais um exemplo, então, pessoal. Depois pega e dá um tempinho. Tá quase, temos 4 minutos aí, dá para fazer mais um exemplo.
colocar como sendo exemplo C agora. Exemplo C. Vamos lá. Suponha que eu tivesse, então, agora um caso bem simples. Integral, vamos colocar assim, de 1 até 3. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pensar um pouco aqui. De 1 sobre x ao quadrado dx. Esse caso aqui. Pessoal, parece um caso complicado. Até agora, a única regra que eu passei para vocês é aquela que você tem que pegar e somar o expoente, não é isso? Certo? Só que para você poder aplicar aquela regra, a expressão tem que estar no numerador. Essa expressão aqui está no denominador. Então, o primeiro passo é você ajustar a integral para depois pegar e calcular. Ó, como é que eu faço para jogar esse x ao quadrado aqui para cima para poder aplicar a regra? Lá, pessoal, como é que eu jogo esse x ao quadrado para cima de maneira correta, né? Para poder aplicar a regrinha. Ninguém, pessoal? Aê, perfeito, tá correto. Posso colocar, então, x a menos 2 aqui. Aí eu vou aplicar a regrinha da integral agora. Ó. Vai ficar x, vou somar. Só que o detalhe é menos 2 mais 1. Você soma. Menos 2 mais 1. Então, se você vai somar, pessoal, quanto que é menos 2 mais 1? É menos 1. Tá? O menos 2 mais 1 dá menos 1. Agora eu vou acertar a conta. Ó, como o expoente aqui é negativo, ó, aqui é positivo aqui na frente. Mais com menos fica menos 1 sobre x. Porque como o expoente é negativo, eu jogo ele para baixo e ele volta a ser positivo. Agora a gente vai de 1 até 3. Então, fica 1 sobre 3, tá? Substituir, menos 1 sobre 1, que é o segundo valor. Ó. Substituir pelo primeiro e pelo segundo. Moral da história, 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2. Fica 2/3 aqui. Essa aqui ela foi um pouquinho mais complicada que as anteriores, mas percebam que o algoritmo é o mesmo. Eu somei uma unidade. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Tá? Pessoal, são precisamente 8h15. Então, vamos dar aquele intervalo que a gente é acostumado a dar, né? E a gente volta daqui a 5 minutos. Então, são 8h15, 8h20, a gente retorna. Aí eu vou começar a trabalhar com vocês aquele programa que eu falei, o Octave, tá bom? Então, até daqui a 5 minutos.